Olá, o meu nome é Caio, eu estudo no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campus Avançado Janaúba, e hoje eu e o meu grupo, composto por mim, Caio, Giovana Magalhães, Laisa Marcelino, Lucas Gabriel e Edio Márcio, vamos falar sobre alguns dos principais conflitos mundiais da atualidade. Espero que gostem. Vamos começar falando da divisão do Sudão e Sudão do Sul. Antes disso, vamos voltar lá no período colonial africano para poder falar sobre como o Reino Unido dividiu essas terras. Para a colonização, eles não tinham muita diferenciação da população que lá vivia, o que acarretou na criação de um país muito grande, com várias diferenças étnicas, raciais e religiosas, onde a parte norte tem uma população majoritariamente muçulmana, que fala árabe, um território majoritariamente desértico. Já no Sudão do Sul, a população era majoritariamente cristã com religiões de matriz africana, e o território dessa região era mais tropical. O que acarretou em várias guerras, principalmente por questões religiosas dentro desse país. Até que em 2011 houve a divisão do país, onde a parte norte continuou sendo considerada Sudão e a parte sul agora seria chamada de Sudão do Sul. O mapa está aí para mostrar como se deu a divisão entre o Sudão e o Sudão do Sul. Lembrando que, para chegar nessa divisão, houveram muitas guerras e conflitos dentro do país. Ou seja, essa guerra civil, ela deixou milhares de mortos e quebrou a economia dos dois países. A partir de 2011, depois da divisão entre os dois países, ocorreram alguns problemas decorrentes a essa situação. A exemplo disso, temos as brigas territoriais constantes entre os dois países. Isso também fez com que os governos investissem muito na questão armamentista, deixando o investimento em educação, saúde e a infraestrutura dos países em decadência. Olá, meu nome é Ed e eu vou falar sobre a revolta em Chiapas e o Exército Zapatista de Libertação Nacional. Chiapas é o estado mais pobre do México e tem grande parte da sua população de origem indígena. Porém, após alguns anos de descaso do governo com essa população, eles se uniram e criaram o Exército Zapatista, que conseguiu tomar cerca de 1/4 do território enquanto lutava por mudanças. Após alguns dias de combate armado, esse conflito chegou ao fim, mas as suas consequências ficaram até anos depois. Em 1910, Emiliano Zapata ficou conhecido por lutar contra o governo de latifúndios da época, realizando uma reforma agrária no México, por meio da criação do Exército Zapatista de Libertação Nacional. Entretanto, essas mudanças não chegaram em todo o país. No estado de Chiapas, por exemplo, que fica mais ao sul do México, cerca de 79% da população ainda vivia em situação de pobreza. Essa região tem um grande número de indígenas que eram anti-globalização, ou seja, eles acreditavam que o México devia permanecer em suas raízes culturais. Conforme o tempo foi passando, o descontentamento da população ia aumentando, pois o governo não fazia nada para ajudar a região e nem garantir o direito dos indígenas que moravam ali. Após o anúncio da entrada do México no NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, a população ficou com medo, pois acreditavam que seriam deslocados de suas terras natais para dar lugar às fábricas. Na madrugada de 1 de janeiro de 1994, quando o acordo do NAFTA entrou em vigor, o exército zapatista tomou a cidade de San Cristóbal de las Casas e algumas cidades ao redor, exigindo melhorias para a região. Esse movimento foi classificado como guerrilha, que é uma luta armada da população contra o governo. Após 12 dias de combate, o presidente Carlos Salinas assinou um cessar-fogo juntamente com o exército. Posteriormente, o governo e o exército mantiveram uma comunicação para a solução do problema, e 2 anos depois, em 1996, foi assinado o Acordo de San Andrés, em que o governo se comprometia a garantir o direito dos indígenas. Entretanto, esse acordo não foi cumprido, e em 1997, 45 indígenas, incluindo membros do exército zapatista, foram assassinados. Não é comprovada a autoria do crime, porém acredita-se que foi uma forma do governo de reprimir o movimento. Porém, o exército zapatista segue até hoje lutando contra obras industrializadas na região, como o Tren Maya que passa pelo estado de Chiapas. Bom, primeiramente,
bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Meu nome é Giovana, eu sou estudante do terceiro ano do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus avançado de Janaúba, e eu vim hoje falar para vocês sobre a questão curda. Eu espero de coração que vocês entendam, que vocês compreendam sobre a questão curda e que me perdoem se acontecer alguma coisa com áudio, algum barulho assim, porque é sempre assim. Beijo. Bom, a questão curda é um dos maiores problemas humanos e geopolíticos do Oriente Médio. Mas, primeiramente, eu gostaria de falar para vocês quem são os curdos. Os curdos, eles são etnia própria e habitam basicamente a fronteira de 4 países do Oriente Médio: a Síria, o Irã, o Iraque e a Turquia. Essa região é chamada de Kurdistão. Os curdos estão por vários países, entretanto, nenhum está disposto a ceder territórios para a criação de um Estado curdo independente. Logo, eles são perseguidos, nos países em que eles habitam, gerando diversos conflitos e muitas mortes. Hoje, há aproximadamente 30 milhões de curdos, grande parte na Turquia, e lá eles são proibidos de falar a língua curda. Na Turquia foi também organizado um movimento separatista sob liderança do Partido Trabalhista do Kurdistão, que organizou ataques terroristas, provocando uma forte retaliação no exército turco. Os curdos na Síria, eles representam cerca de 10% da população e há décadas que os curdos sírios têm seus direitos e cidadania negados. No Iraque, eles representam cerca de 20% da população e, historicamente, eles sofreram abusos terríveis, sendo perseguidos. Os curdos também fazem um papel fundamental na luta contra o Estado Islâmico, e as dificuldades para a criação de um Estado curdo são tantas que a tendência é que esse Estado seja mantido. Sem dúvida, a emergência de um país curdo afetaria outros países do Oriente Médio, entre eles a Turquia, que é considerado um importante aliado dos Estados Unidos e do Ocidente. Oi, gente, meu nome é Laísa e eu vou falar sobre o grupo terrorista Al-Qaeda, que traduzido significa a base. Vou falar agora sobre a Al-Qaeda. A Al-Qaeda é um grupo que foi fundado por Osama Bin Laden nos anos de 1980. Esse grupo foi responsável por um dos maiores ataques terroristas já existentes, que foi o ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. Esse grupo atua de duas maneiras, por meio do terrorismo e também do jihadismo. No caso do terrorismo, é por meio de atentados e sequestros, como, por exemplo, o que eu mencionei, que é o ataque às Torres Gêmeas. Já o jihadismo atua no combate armado em locais específicos, por exemplo, na Síria. Inicialmente, a Al-Qaeda trabalhava para combater as tropas da União Soviética que estavam no Afeganistão. E para fazer isso, eles tinham o apoio dos Estados Unidos, que forneciam ajuda financeira, armas, treinamento militar, essas coisas. Porém, durante a Guerra do Golfo, em 1990, essa união acabou, porque os Estados Unidos instalaram bases militares na Península Arábica para combater um possível ataque às tropas iraquianas. E Osama Bin Laden não gostou disso, porque ele não gostava de estrangeiros em suas terras sagradas. Aí, nesse momento, eles se declararam como inimigos dos Estados Unidos. O movimento Talibã era um grupo fundamentalista que surgiu logo após a expulsão dos soviéticos do Afeganistão e que era majoritariamente formado pela etnia Pashtuns. Eles se juntaram à causa anti-americana e nessa mesma época o Osama Bin Laden instaurou um quartel-general da Al-Qaeda no Afeganistão e lá ele montou diversos centros de treinamento terrorista. Após o 11 de setembro, os Estados Unidos exigiram que o Afeganistão entregasse Osama Bin Laden, mas o governo talibã não cedeu a essas exigências e não entregou Osama Bin Laden.
Nisso, os Estados Unidos atacaram o Afeganistão e eles deporam o líder talibã. Só que isso não foi suficiente para encontrar Osama Bin Laden e foi somente em 2011 que ele foi encontrado e morto pelas tropas americanas lá no Paquistão. A partir daí, a Al-Qaeda passou a ser controlada por Ayman al-Zawahiri, eu não sei falar, mas é esse o nome, que ele passou a ser o novo líder da Al-Qaeda. Só que a Al-Qaeda perdeu força, né, com a morte de Osama Bin Laden. Olá, meu nome é Lucas e eu vou falar sobre o fim do Apartheid. O Apartheid foi um regime de segregação racial que aconteceu na África do Sul a partir de 1948, o qual privilegiava a elite branca do país, que perdurou até as eleições presidenciais de 1994, ano esse em que ascendeu ao poder Nelson Mandela, que pôs fim ao regime segregacionista e lutou pela igualdade racial na África do Sul. Antes de falar sobre o apartheid em si, é importante dizer sobre o que ocorreu antes. No século XV, ocorreram sucessivas ondas migratórias da Holanda, Reino Unido e França, passando pelo Cabo da Boa Esperança, devido ao comércio com as Índias. Os holandeses, conhecidos como boeres, foram os primeiros europeus a constituírem colônias no sul da África, escravizando os nativos. Logo depois, em 1800, os ingleses invadiram a colônia do Cabo, incorporaram a África do Sul e em 1806 e em 1892 foi limitado ao sufrágio dos negros, com base no nível de instrução e recursos financeiros. Entre 1880 até 1902, aconteceram duas guerras, as chamadas Guerras dos Boeres, na qual foram descobertas jazidas de ouro e diamante, fazendo o Reino Unido se interessar por aquelas terras e iniciar esse conflito com os holandeses. A independência da África do Sul veio apenas em 1909, sendo que a soberania total em 1921. Assim, o Apartheid, só em 1948, ganhou uma forma institucional. Em 1959 é publicada uma lei que proibia qualquer casamento interracial. Em 1950 é obrigatória a identificação das pessoas por grupos raciais nos documentos das pessoas maiores de 18 anos. Ainda nesse ano é proibida as relações sexuais de grupos raciais diferentes. A partir de 1953 surgem leis que proíbem os negros de andarem nas mesmas calçadas que os brancos, frequentarem as mesmas escolas, universidades, hospitais, como também transportes públicos. A partir de 1959, a segregação passou para um estágio pior, a remoção forçada dos negros para os chamados bantustões, que vivessem em espécies de guetos. Tal lugar foi designado pelos brancos para que os negros não tivessem contatos com eles ou com os centros da cidade. Nesse momento, o mundo vivia a Guerra Fria, e países como os Estados Unidos e Reino Unido apoiaram o Apartheid, com medo dos negros irem para o lado socialista. Mas isso começou a mudar com o movimento por direitos civis nos Estados Unidos e os massacres que haviam ocorrido na África do Sul, sendo que em 1960 a ONU se pronuncia pela primeira vez contra a política do Apartheid. Um dos nomes mais importantes desse conflito foi Nelson Mandela, que militava desde os 25 anos num partido político chamado CNA. Em 1962, Mandela é preso e condenado à prisão perpétua, mas as manifestações ainda continuam e em 1976 um protesto de estudantes em Soweto termina com 23 mortos. Em 1889, morre o presidente Peter Botha e entra Frederico William de Klerk, que por sua vez libertou Nelson Mandela da prisão. Em 1990, Mandela é solto e volta ao seu partido, o CNA, que passa a ser permitido. Então, assim, ele dá início a uma viagem internacional, sedimentando a imagem de lutador pela paz e reconciliação. Em 1994, Mandela é eleito à presidência, sendo o primeiro presidente negro da história da África do Sul. O Apartheid chegou ao seu fim em 1990 e o país foi unificado e a transição democrática foi pacífica. O país saiu da estagnação no âmbito comercial, na qual até faz parte de um bloco econômico, que é o BRICS. Após Mandela, outros três líderes assumiram a presidência, procurando deixá-la sempre nas mãos do partido CNA. O Apartheid ele aconteceu na África do Sul, no continente africano, sendo que os bantustões se concentravam na parte oriental do país e os povos brancos agregaram-se nos centros capitais.